Salmo 40. E a mensagem hoje é da lama para a rocha. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Digam comigo: rocha. Firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem se contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Senhor, nós estamos aqui, Pai Santo, no último domingo do ano. E o nosso sentimento, Pai, é de gratidão. Obrigado, glória, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem manifestado a tua bondade, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom, e a sua justiça durará para sempre. Podeis assentar. Sabemos que este salmo foi escrito pelo rei Davi. E se existe alguém, olhe para mim como eu estou bonita hoje, e não faça espanto se eu fizer uma cara aqui de dor, viu? Mas está tudo certo, vai dar tudo certo. Então, se existe alguém que conhece e poderia falar de esperar, era o rei Davi. Conhecemos a trajetória dele e o tempo que ele esperou. É fácil a gente chegar aqui e pregar sobre a espera de Davi, mas para ele que viveu, foram muito tempo esperando o cumprimento da promessa. Então ele tinha autoridade para fazer esse hino, porque todo salmo é um cântico. Então ele começa esse cântico, esse salmo, falando sobre esperar. Falando sobre o quê? A gente não gosta disso, né? A gente não gosta disso, tem que esperar. Mas ele fala aqui não só de esperar, mas um esperar com paciência. Então, o que é que ele quer trazer para nós? Esperar com paciência é esperar esperando. No hebraico, significa uma construção intensiva. Não é uma espera passiva, mas uma espera persistente. A raiz é como cavar, carregar a ideia de esticar uma corda. Esperar em Deus é manter uma alma esticada na direção correta, na direção certa, sem afrouxar, até que o esperado chegue. Diga já para o seu irmão: espera com paciência. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, aleluia, além de ti, que trabalha
para aqueles que nele esperam. Quem espera nele aqui, dá glória a Deus. Você não está confiando em um Deus de pau nem de pedra. Você está confiando no Deus vivo, num Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Davi estava esperando, foram anos e anos esperando, mas Deus estava preparando o cenário. Enquanto ele estava de trás das vacas malhadas, Deus estava preparando, aleluia, um gigante para ele derrubar. O cenário já estava preparado, aleluia, porque Deus está trabalhando para aqueles que têm expectativa nele. E a Bíblia diz que aqueles que colocam toda a sua esperança nele, expectativa nele, não será confundido, não será envergonhado. Comece já dizendo: eu não vou ser envergonhado, porque eu sei em quem eu confio. Aleluia. Amém? Ele se inclinou para mim. Olha, se inclinar. Olha aqui qual é a ideia. Que ideia poderosa. Ele se inclinou para mim. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do infinito, se abaixa para ouvir o clamor de um que está sem saída, angustiado, um que está derrotado, um que está sofrendo. Aquele que é poderoso, ele se abaixa quando vê um clamor sincero. Oh, meu Deus! Deus não responde, querido, a prece. Deus responde a constância, a perseverança. Porque Deus não é, ele não está preocupado com o tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas uma coisa você tem que ter certeza: vai chegar o esperado. Oh, meu Deus, vou repetir: aquilo que ele te prometeu vai chegar. E ele diz, e ele se inclinou, ouviu o meu clamor e tirou-me. Tirou-me em hebraico quer dizer subir, erguer, ascender, resgate vertical. Ou seja, Deus puxa para cima quem não consegue subir sozinho. É o poço de perdição, é a cisterna profunda, é o lago horrível, uma prisão, um buraco sem saída. Davi estava dizendo que estava preso em um buraco. E não era um buraco físico, e sim um estado interior, de confusão, de desorientação, de desordem, de pessoas que não têm rumo, de pressão, porque às vezes quando a pressão chega, a gente não sabe muitas vezes que rumo tomar. Um lugar onde tudo faz barulho e nada aponta uma direção. Quem já se encontrou neste lugar? Talvez estejam pessoas aqui que ainda se encontram neste lugar. Charco de lodo, um atoleiro de lama, carrega a ideia de um pântano. Quem já viu areia movediça? Quando você cai, quanto mais você se movimenta, mais você afunda. Aí nós vamos ver aqui 4 movimentos do Todo-Poderoso. Primeiro, ele te tira do poço. Mas ele não só fica aí não. Quando ele te tira do poço, ele remove a lama. Eita glória. Ele te lava. Ele te dá banho. Aleluia. Coloca sobre a rocha e firma os seus passos. Vamos repetir? Tira do poço, remove a lama, coloca sobre a rocha e firma os passos. Resumindo, Deus organiza a vida. Aleluia. Colocar numa rocha, na versão original em hebraico é tissu. Traz a ideia de estabilidade absoluta. Quantos querem ter estabilidade e firmeza aqui? Quantos querem em 2026 firmar um espaço
firme para andar numa rocha, para ter firmeza nos seus passos. Dê um glória a Deus. Eu profetizo na tua vida que 2026 você não vai andar mais com passos vacilantes. Você não vai andar mais, aleluia, tropegando. Você vai avançar, você vai se firmar, aleluia. Aqui nós temos um contraste. Esse contraste é proposital, porque a lama escorrega e a rocha sustenta. Vou repetir. A lama faz você escorregar, mas a rocha sustenta. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Sem a rocha, querido, nada é seguro. Não, esse dinheiro que está na sua conta não é seguro. A sua saúde que está hoje aí não é seguro. Se está fora da rocha, nada é seguro. Agora tem um detalhe. Na rocha, até aquilo que parece que é para o mal, que parece que não vai dar certo, quando você está na rocha, Ele transforma, aleluia, em bênção para a sua vida. Tudo na rocha é seguro. Amém? Firmou os meus passos. Firmou os meus passos. Significa estabelecer os passos, tornar estável, preparar para a continuidade. Nada na vida vale a pena se não tiver continuação. Não adianta você ter sucesso que vai demorar 5, 10, 15, 20 anos. Como assim, pastor? O sucesso tem que transcender gerações. O sucesso válido é aquele que transcende gerações, que vai alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. É uma geração. Esse é o verdadeiro sucesso. E esse sucesso nós estamos aqui para alcançar. Porque o que Deus vai fazer na minha e na sua vida não vai parar em você. Aleluia! Vai alcançar gerações. Eu estava falando sobre isso essa semana lá, né, no Natal. Que um dia eu conversando com o Senhor, eu disse: Deus, na minha fé, porque eu me considero uma mulher de fé, a igreja já era para estar com não sei quantos mil. E ali eu conversando com Deus: lembra, Senhor? Olhe, o ministério tal, conversando com o Senhor. Ele disse: você não está entendendo nada. Como assim? Esses ministérios que você falou não começou agora. Foi passado de gerações. Tem um legado. Só estou colhendo e daqui para frente só é mais. Mas você, o seu ministério está partindo de você. Você não entende o preço que você paga. Ou você acha que a sua família, a sua descendência, você já esqueceu de onde veio. E Deus está falando com alguém aqui. Às vezes você não está entendendo. Porque as coisas não estão fluindo como você achar. Foi isso que o Senhor me disse: ei, você está desbravando. Você está, aleluia, derrubando estacas para outros passarem. Eu disse: ah, Senhor, eu entendi, aleluia. O preço que você está pagando hoje, os seus filhos, a sua geração, não vão pagar mais. Diga para o seu irmão: você está abrindo caminho para a sua descendência. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Aí eu comecei a dizer: ah, eu já vou ter morrido, né? Vai vir geração de filhos, de netos, seus, meus. E esse ministério, aleluia, vai avançar cada vez mais. Porque você está gerando, ou vai gerar, pastores desse altar, pastoras desse altar, adoradores desse altar. Diga para o seu irmão: é você que vai gerar o que já gerou. Mas espera com paciência no Senhor. Não
persevera. Aleluia. E às vezes a gente não entende, querido. Nós estamos aqui para preparar o caminho dos que vêm depois. Aqueles que nem nasceram ainda. Aleluia. Você já está preparando. Porque Deus não vai salvar o seu passado apenas. Ele está preparando o seu futuro. A sua descendência. A sua geração. Eu acho isso tão lindo. No versículo 3, ele diz: e pôs um cântico na minha boca, um cântico novo, porque a restauração que vem de Deus tem a voz. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida, já fez, já está fazendo, está fazendo na sua também, tem voz. E essa voz é a experiência pessoal. Essa experiência pessoal se transforma em testemunho público. Me pôs um novo cântico nos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. É uma experiência transformada em gratidão. E não tem nada a ver com mérito nem merecimento humano. O cântico novo no hebraico quer dizer, significa algo recente no tempo. Mas não é algo recente no tempo, mas é algo novo em qualidade, inédito em experiência. E eu já vou ser boca de Deus profético aqui para dizer: o que Deus vai fazer na sua vida é inédito, é algo poderoso. Aleluia. É algo que vai gerar um cântico novo, uma nova história nos seus lábios. Deus tem uma nova história para você. Quem pode entender isso, levantar as mãos e diz: Deus tem uma nova história para mim. Aleluia. Para nós. O ano de 2026 tem algo novo chegando para nós. Tem algo novo chegando para a sua família. Deus tem uma nova história para essa igreja. E a nova história começa na transição. É na saída do poço para a rocha. Ninguém vai cantar um novo cântico ainda na lama. É na transição. Diga com carinho para esse irmão: é na transição que Deus muda a sua história. Nos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Experiência pessoal vira experiência comunitária. Sabe por quê? Porque o louvor congrega. E quando eu falo louvor, querido, não é um louvor de chegar aqui e simplesmente cantar, não. É uma vida de louvor. É uma vida de gratidão ao Senhor. E tudo começa quando você tem entendimento do que Deus já fez na sua vida. Você não entendeu. Tudo começa, eu vi ontem meditando isso no carro. Meu Deus, o milagre só acontece quando você reconhece o que Deus já fez. Aí você começa a gerar algo poderoso dentro de você, que se chama gratidão. Então, gratidão te tira, aleluia, de qualquer lamaçal. Sabe que tem momentos que eu prego aqui sobre a cruz, sobre a obra redentora de Jesus, e a gente vê muitos ficarem parecendo que aquilo não está dizendo mais nada, não está dizendo nada. Mas quando a gente entende, compreende, e essa compreensão é espiritual. Enquanto você não nasce de novo, você vai estar sempre querendo ver o operar de Deus. Mas Davi é diferente. Ele entendeu o
que é ser grato ao Senhor. Nós vamos ver alguns salmos aqui, ele falando com a alma dele. Epa, minha alma, lembra-te do Senhor. É Ele que te redime de um poço de lama. É Ele. Olha, se Davi tinha motivos para agradecer a Deus, imagine a igreja. Que Deus não nos tirou só da lama. Ele deu o que Ele tinha de melhor, que foi o Filho dEle, para morrer em nosso lugar, para que através do Filho dEle, uma nova história fosse escrita na nossa vida. Uma nova história Deus tem para... um novo tempo Deus tem pra... Eu creio isso, Senhor. Aleluia, dá glória a Deus. Aleluia. A experiência pessoal, minha e sua, vai ser transformada em testemunho. Muitos verão, está aqui, versículo 3. Ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser uma experiência pessoal, mas vai ser transformada em comunitária. O sofrimento vai se tornar, o sofrimento pessoal vai se transformar em louvor coletivo. Diga para seu irmão, segura firme. Isso que você está passando, aleluia, é um testemunho que vai fazer com que muitos vejam, tremam e confiem. Glória a Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão. Aqui nós temos 3 verbos em progressão espiritual: verão, temerão e confiarão. Porque verão é o testemunho visível, diga visível. Sua história de transformação vai chamar a atenção. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que foi isso? Quem crê nisso? Aleluia, confia, não desista. Muitos vão olhar, aleluia. Lembra-te como o povo, quando estava indo lá para a Babilônia, muitas nações dizendo: ei, Israel, é o povo escolhido de Deus, está indo cativo, aleluia. Mas todo cativeiro tem começo, meio e fim. Chega o final, olha o que acontece. Salmo 126. Aí eles vêm agora, aleluia. Aí a Bíblia diz: olha o que Deus fez por eles. Vai ter espectador. Vai ter espectador para o que Deus vai fazer para você. Ô irmão, se eu pudesse fazer você entender, não é por merecimento, é por fé, é por perseverança, é por confiança, é você entender o Deus que você serve. Para de se achar coitadinho, é porque eu sou, é porque eu não mereço, não é por mérito. Eu costumo dizer a Deus: eu não vivo mais de misericórdia, eu vivo da bondade de Deus. É diferente. Viver da bondade é totalmente diferente. É você entender o caráter do seu Deus. Oh, maravilha.
Aleluia. Muitos verão. Eles crescem a partir do que Deus, eles vão crer a partir do que Deus vai fazer em você. Tem muita gente que está fora ainda do evangelho, mas através do seu testemunho. É esse o evangelho genuíno que eu creio, irmão. Porque Deus não é um Deus de derrotado. Deus é um Deus de vitorioso. As suas lutas, o seu sofrimento só vai servir de exemplo para muitos. Oh, meu Deus. Porque olha, você vai testemunhar mais, você vai pregar mais no momento da pressão, no momento do deserto, do que no momento que está tudo bem. Aí todos estão vendo tudo que você está passando. Um dia Deus falou isso comigo. Porque esses que estão vendo o que você está passando. E tem muitos que botam até o dedo na cara e dizem assim: cadê o Deus que você serve? Vão ser esses aí, que vai ter que ficar de pé para ver o que Deus irá fazer na sua vida. E que venha 2026. Porque nós não estamos só, estamos com um Deus tremendo, um Deus poderoso. Então o que é que acontece? Sua vida se torna missionária. E não vai ser porque você abriu a boca para falar. É porque o seu testemunho está gritando e falando alto. Deus é bom. Ele transforma, Ele tira da lama e coloca na rocha. Foi isso que aconteceu com Davi. O louvor de Davi se tornou instrumento de transformação. Porque o louvor genuíno, o louvor autêntico, gera fé em outras pessoas. Sim ou não? É o cântico novo que nasce na travessia da lama para a rocha. Quando Deus mudar a sua história, Ele muda o som da sua vida. Vai passar. Aí no versículo 4, Davi descreve o tipo do homem que nasce depois dessa restauração. Quem é a pessoa que se torna depois desse livramento, depois que saiu do poço, depois que colocou seus pés firmes sobre um lugar espaçoso? Agora ele está cantando uma nova canção. Ele diz: bem-aventurado, versículo 4, o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Está falando de um homem que tem a vida sólida, uma vida firme, uma vida coerente entre o que fala e o que vive. Alguém que está caminhando no caminho certo. Significa um homem maduro, estruturado e também forte. Os processos só vêm para te tornar forte. Um homem responsável e não uma criança espiritual. O livramento produz o que? Maturidade e firmeza. Firmeza não precisa nem eu falar aqui do que significa firmeza. Estrutura. Não vive vacilando. Não vive um dia está tudo bem, outro dia não está. É firme. E esse homem é aquele homem que põe toda a sua confiança no Senhor. Que confiança é essa? É um tipo de confiança de sustentação. Ou seja, é o tipo de confiança que eu me escoro nisso aqui. Aqui não está dando não, mas é como se eu me escorasse nisso aqui. E sem dúvida nenhuma, totalmente. Porque se eu me escorar totalmente aqui e isso cair, eu vou cair junto. Então é esse nível de confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. Aleluia. Então é essa força que Deus, é essa confiança que Deus quer que a gente deposite nele. Diga para seu irmão, é total. Em Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel:
Em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quiseste. Preferiu confiar no Egito. É isso que a palavra de Deus na boca do profeta diz. Preferiu descer ao Egito. Preferiu, aleluia, se moldar à forma deste mundo. Mas se vocês confiassem, descansassem, repousassem, aí estaria a sua força. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Toda vez que a gente confia no Senhor, a gente se torna mais forte, irmão. Oh, meu Deus. Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia na sua força, no braço forte, mas o homem que confia no Senhor, aleluia, ele se torna forte. Ele não vive um dia crê, outro dia não crê. Ele se lança totalmente. Então o povo de Israel deveria depositar toda a confiança no Senhor, e eles se tornariam cada vez mais fortes. Você vê que toda vez que o povo de Israel não cria na palavra, eles eram derrotados. Mas quando eles acreditavam em Deus, vamos avante, Deus é conosco, a vitória era certa. E nós sabemos que o exército de Israel era pequeno. A força de Israel não estava nas armas, na quantidade de homens. A força de Israel estava na confiança do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? O medo arranca de nós a força, migra nossas forças. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz são o quê? São como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para... Você não se abala com nada. Vem levante de um lado, vem levante de outro. Muitos botam a mão, você está firme, porque a sua confiança não está em homem, não está em palavras agradáveis, não está em aplausos, está no Senhor. É para Ele. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia. E esse homem bem-aventurado não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aqui dá um entendimento. Não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Arrogante aqui não são apenas pessoas orgulhosas. A palavra em hebraico é reavim. Carrega a ideia de ostentação vazia, autossuficiência inflamada, barulho sem substância, muito ruído. Davi ensina que confiar em Deus exige desalinhamento, e um desalinhamento consciente de certas influências. A Bíblia diz alguns conselhos: não se assente, não se meta, não coma, não se misture com quem provoca divisões, sim ou não. Então sair do poço não é só o suficiente. É preciso manter distância de algumas pessoas. Alguém está aqui? De algumas pessoas que ainda estão enlameadas. De algumas pessoas que não querem tomar banho. Não basta só sair do poço. Tem também que se desalinhar, irmãos. Cuidado com quem não toma banho. Cuidado com quem não quer tomar banho. Afeiçoados a mentiras, aqueles que constroem a vida sobre ilusão. Pessoas iludidas, quem conhece assim? Porque fé não é apenas crer em algo. É recusar certas conversas, certas companhias, certos falatórios.
A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o homem bem-aventurado é definido em duas coisas: onde ele deposita toda a sua confiança e de quem ele se afasta. E vou te dizer uma coisa: o bem-aventurado, ele na maioria das vezes ele é solitário. Confiança correta exige renúncia correta. Na transição, vai ser necessário você fazer algumas renúncias, alguns desligamentos. Eu costumo dizer que é fazer a autoanálise aonde você está. Veja quem são os seus companheiros, quem faz parte da sua rodinha. O verdadeiro perigo, depois do livramento, é a distração. Cuidado, até que você fique forte. Não tente ajudar os outros a sair da lama onde um dia você esteve. Está aí o grande perigo de muitas pessoas. Sai da lama e o anseio de querer já ajudar outros a sair do mesmo lamaçal. Calma. Porque toda vez que você se levanta para fazer algo por alguém, se prepare, que o inferno vai se levantar. E o grande perigo de quem já saiu da lama é não vigiar, é se apressar. Sim ou não? Se distrair. Até que você fique forte o suficiente, não ajude ninguém, em nome de Jesus. Não tenha pressa. Diga para seu irmão com amor: não tenha pressa. Não tenha pressa. E no versículo 5, já estou terminando, que está gostando, diga amém. No versículo 5, olha que ele diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aleluia. Davi está falando dos feitos incontáveis de Deus, das maravilhas e dos pensamentos dele para conosco. O que Deus faz e vai fazer na nossa vida vai além da capacidade de expressar. Porque é isso que a gente vê em Davi. Chega a um nível de gratidão do que Deus fez na vida dele, que ele não tinha mais palavras para expressar. Aleluia. Aqui, o que Deus vai fazer e vai fazer na nossa vida vai além da nossa capacidade de expressar. Sabe por quê? A ideia é de uma abundância, porque o nosso Deus é abundante. Deus é um Deus de abundância. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele transborda o cálice, ele enche as eiras de trigo, os lagares transbordarão. Diga para o seu irmão: vai tudo transbordar, vai se encher, vai ter além. Sabe por quê? Porque Deus é um Pai amoroso e gosta de fazer além daquilo que você pede. O problema não é Deus. O problema é que muitos servem um evangelho de órfãos. Vou repetir. Tem muitos que servem um evangelho de órfãos, que acredita que o Pai das luzes, aquele que nele não há nenhuma variação, aquele que é o grande eu sou, quer que a gente viva uma vida miserável. Quem é pai e mãe aqui? Você quer que seus filhos tenham uma vida miserável?
E por que você acha que Deus, que é seu pai, quer que você tenha uma vida miserável? Isso não é evangelho. Ah, mas isso é evangelho de prosperidade. Não, querido. É a prosperidade do evangelho. Eu não prego só sacrifícios. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia sim. Mas tem os benefícios também. Futuca seu irmão e diga, tem benefício. Pode ter vale, mas tem monte. Pode ter deserto, pode não. Tem deserto, mas tem terra boa que manda leite e mel. Alguém está entendendo? Davi expressa isso. Muitos são, Senhor, as maravilhas que tem operado. E os teus pensamentos. Deus tem pensamentos bem maiores sobre nós. Às vezes, aí ó, eu estava conversando, preste atenção. O que Deus quer é que você tenha um entendimento dele tão grande, tão grande. Aí ele diz assim, ó, mesmo que você pense bem alto, Jeremias 29 diz o quê? Os meus pensamentos são bem maiores que os seus. Bota aí, bota aí, bota aí. São bem maiores que os seus. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito é para te dar um futuro glorioso. E os pensamentos, de outra versão é pensamento, que eu tenho é fazer você prosperar. Tem aqui fracassar, tem aqui ser derrotado. E por que você acha que isso é Deus que quer para a sua vida? Eu estava conversando no culto que eu fiz lá na empresa do meu cunhado. Eu disse, ó, Deus só faz diante daquilo que você já se vê. Então a prosperidade começa na mente. Enquanto você não se achar digno, olha para aí, eu não estou falando de soberba. Ah, porque eu sou... Não estou falando nisso. Eu estou falando de você ter um reconhecimento que você tem um pai e que esse pai quer te dar o melhor. Mas não, se eu não entender que eu sou princesa e eu sou príncipe e que Deus me chamou para reinar, me chamou para viver num reino de luz, de paz, de prosperidade, eu tenho que mudar isso aqui. Está escrito. Pastora, está escrito, está aí. Romanos 12 está bem claro. Deus está falando, eu tenho algo bom, perfeito e agradável para você viver. Ou seja, tudo que eu tenho para você, Wagner, vai lhe dar muitas alegrias. Aleluia. É bom, é perfeito, ou seja, não vai ter defeito nenhum. E é agradável. Mas para isso, tem que mudar sua mente. Aí eu vou voltar a falar o que eu falei aqui a semana passada. Vai falar para um filho de milionário que ele não tem direito a ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Porque a mente dele foi construída e entende que aquilo ali ele é merecedor. Quem está aqui? Então, para ele viver num ambiente chique, num ambiente limpo, num ambiente organizado, ter tudo do bom e do melhor, é normal, porque a mente dele já foi construída. Ele nasceu com esse entendimento. Agora, vai dizer a quem nasceu na miséria, quem nasceu na escassez, a sua identidade não é essa, porque é isso que acontece quando Deus nos tira da lama. Ele muda a nossa identidade. Não importa a lama que você veio, não importa o fracasso que você veio, não importa a família que você veio, Ele te lava e firma os teus passos e te coloca numa rocha firme. A rocha firme é Cristo. Então, quando você está em Cristo, nova criatura é.
Bíblia está falando de santidade, ok, porque não adianta você buscar prosperidade sem santidade, porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Então tem que começar a viver princípios, ter caráter, parar de mentir. Aquele que roubava, não roube mais, diz a palavra. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era preguiçoso, a Bíblia diz: vá trabalhar para ter com que abençoar. Então te tira de um lugar de dependência e te coloca no lugar de abençoador. Te coloca de um lugar de espírito de miséria e escassez e te coloca no lugar de abundância. Aleluia! Olha para ele e diz assim: ó, quem roubava, não roube mais. Vá trabalhar para ter com que abençoar. Esse Deus é brincadeira? Ele está dizendo: antes você vivia só simidão, agora você vai ser instrumento para abençoar. Vai inverter tudo. Você pode dar um glória a Deus. É o Deus que nós servimos, é o Pai que você tem. Aleluia. Glória a Deus. O que Ele tem para você é bem maior. Ele está dizendo que os pensamentos de Deus é intencional, é proposital e eles são bem maiores. Tem um historiador famoso, Agostinho de Paola, dizia assim: quando falamos de Deus e esgotamos as palavras, começamos a adorá-lo corretamente. Vou repetir porque alguém não entendeu. Muitos não entenderam. Quando falamos de Deus e esgotamos as palavras, começamos a adorar. Quem já experimentou isso? De estar falando: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és... E aí as palavras vão, aí você começa o quê? Adorá-lo, adorá-lo, o Senhor é. Aí de repente, irmãos, a gente não tem mais palavras, que a gente começa, quem vai acertar? Falar línguas estranhas. Porque só adora aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Enquanto você está falando, você ainda está falando na carne. Mas quando chega o limite, você só adora, você só rabacataraba, robosturebeca, ramadalabas, robosturabaca. É dizendo: a minha carne, a minha alma não está conseguindo mais expressar aquilo que eu quero para o Senhor, mas o meu espírito, aleluia, eita glória, os adoradores. Jesus mesmo disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... É esses que o Senhor para e desce para tirar, aleluia, do lamaçal e lava e purifica e transforma. Verdadeiro adorador, aleluia, não consegue adorar só com palavras. Ninguém consegue, porque é muito grande. O poder é grande demais, Ele é grande demais. Não é a razão, pensamentos, mas é em espírito. Você não consegue usar os recursos de linguagem para poder expressar a grandeza dEle, a maravilhosa obra. Como Ele é incrível, extraordinário, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o leão de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o que estará sentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória, a adoração, o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Recebe, Senhor, recebe, meu amado, a nossa adoração. Somos gratos, Pai. Obrigado. Nós sabemos
Ele. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! É para Ele. Só Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Estamos terminando. A adoração nasce quando a mente chega ao seu limite. E o que continua é o coração. A mente para, mas o coração continua. Então nós não temos recursos de linguagem, aí vamos falar, como eu falei, em línguas. Davi une duas coisas: os feitos e os pensamentos de Deus. Diga comigo, feitos e os pensamentos de Deus. Deus não age impulsivamente e não pensa antes de agir. Suas obras e seus planos caminham juntos. Suas obras e seus planos caminham lado a lado. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano quando botou essa igreja aqui neste lugar. Deus tem um plano, aleluia. Você está nos planos de Deus. Diga para o seu irmão, você faz parte desse plano de Deus. Ah, querido, e quando os planos dele nos alcançam, meu Deus, você fica sem palavras para expressar. Eu vou profetizar. Aleluia. Quando os planos de Deus te alcançam, quando o projeto de Deus te alcança, você vai ficar sem palavras para expressar. Tamanha é a sua alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. E os nossos lábios de um hino de louvor. Porque se diziam entre as nações, diga para seu irmão, vão falar, grandes coisas fez o Senhor por eles. Está preparado? Aleluia. O efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que sai chorando e semeando, voltará com alegria, recolhendo os seus. Futuca seu irmão, diga, persevere, continue, tenha paciência. Não foi em 2025? Ainda pode ser até quarta. Se não for até quarta, pode ser dia 1º. Mas não desista. Persevere. Agora eu termino dizendo, aleluia, o versículo 8. Não, vou fazer uma pincelada no 6. Diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então diz, eis aqui vem no rolo do livro está escrito de mim. Parece até que está contraditório, porque Deus instituiu o sacrifício. Mas o grande problema, Deus nunca quis sacrifício. Sacrifício sem relacionamento e sem obediência. Porque o melhor é obedecer do que sacrificar. Então às vezes vem para a igreja, olha, faz uma autoanálise. Onde que você está? Se verdadeiramente você já saiu dessa lama. E se você já está firmado na rocha. E eu estou falando só de pecado, não. Estou falando de emocional, da sua alma. Aleluia. Quando verdadeiramente você entende o que é estar na rocha, sacrifício não vai ser mais problema para você. Sabe por quê? Porque, pastora, está aqui no versículo 8. Deleito-me em fazer
a tua vontade. Aí acabou. Aí não vai ser mais sacrifício. Já gerou prazer. Já gerou prazer de domingo de manhã. Mesmo no sol quente eu vou para a igreja adorar o meu Deus. Já gerou prazer dizer não ao pecado, não à mentira. Já gerou prazer. Quem está entendendo? É isso que acontece quando você não desiste, não desanima. É isso que acontece em meio às circunstâncias, você se manter firme no Senhor. É na transição que Ele te arranca, te lava, aleluia, lava você da cabeça aos pés. Só que Ele não lava só como eu vi os 4 passos. Ele te dá um banho, Ele muda a sua identidade, Ele faz de você uma nova criatura e não para por aí. Ele firma os seus passos. Ele está dizendo: ei, é na sua fraqueza que eu suscito a minha força. É na área que você é fragilizado, é nessa área que você se acha fraco, que eu vou fazer de você uma potência. Firmar os passos é isso. Aquilo que te derrubava não vai mais te derrubar. Aquilo que era a tua fraqueza vai ser agora a tua força. Te coloca na rocha. Aí quando você já está na rocha, acabou. Ninguém mais te arranca de lá. Ninguém mais te tira de lá. Porque existe uma transformação por completa. Nada mais vai te abalar. E agora só vai deleitar e fazer a tua vontade. Quando eu digo assim, quando Davi falou aqui a sua vontade, ele abriu mão na transição de tudo aquilo que para ele valorizava. Pensamentos, ideias, vontade, modo de ser. Não. Eu me deleitei, eu só quero agora viver, ser. E volto a te dizer, Jesus aqui ainda não tinha vindo, mas Davi já se antecipou e entendeu. Mesmo na lei, Davi já foi para esse lugar que está propício para mim e para você viver. Deleitar-me na tua vontade, deleitar-me em fazer a sua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deus quer mudar totalmente a sua história. E eu profetizo 2026. Um novo cântico chegando aos teus lábios. Uma nova história. Deus tem falado que é tempo de viver coisas novas. Mas o que Deus preparou do novo está procurando um vaso novo. Está procurando um coração verdadeiro, um adorador. Porque olha, às vezes a gente olha para o irmão e diz: mas Deus fez na vida do irmão. Cadê eu, Senhor? O problema não é Deus, já está tudo pronto. E vou te dizer, nas pressões que se levantam, fica de pé para falar isso. Nas pressões que se levantam na sua vida, é Deus te provando para ver se você já está pronto. A viver esse novo cântico. Viver um novo cântico é ir além de coisas materiais. Coisas materiais é consequências, irmãos. Mas o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, é adorar independente das circunstâncias. Porque o milagre não começa de fora, começa de dentro. Quem já saiu da lama
sabe, quem já saiu do poço, sabe de onde já esteve. Aí eu vou terminar a Bíblia dizendo assim: aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Quem já sabe onde esteve, tem medo de voltar. Cuidado. Cuidado. Eu termino dizendo: o maior perigo é achar que já saiu da lama, mas achar que já está na rocha. O sinal que, aqui dá outra mensagem. O sinal quando eu estou na rocha é aguentar pressão, é aguentar levante, é aguentar dedo na cara. É receber um tapa no rosto da outra. Quem está na rocha se desapega das coisas terrenas. Quem está na rocha tem uma visão diferenciada de tudo. Quem está na rocha não enxerga como os demais enxergam. Quem está na rocha tem outra perspectiva, tem outros pensamentos. Quem está na rocha é Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Porque quem já chegou, quem está na rocha, pensa como a rocha pensa, age como a rocha age, caminha como a rocha caminha. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca, diga nunca e nunca, se abalam, mas permanece. Aí são esses que se preparam, que 2026 está chorando, mas está caminhando, está gemendo, mas está caminhando, está chorando, está sentindo, ó, a dor sumiu, ó, glória, aleluia, mas vai voltar, vai trilhar o mesmo caminho como o povo de Israel. Mas dessa vez é para quem te viu chorando, é quem te viu cabisbaixo. Oh glória, aleluia. Eu vou chegar lá, diga: eu vou chegar lá. Eu vou cantar um novo cântico ao meu Deus. Dá uma salva de palma. Glória a Deus. Espera com paciência. E eu volto a falar. Esse esperar é ativo. Enquanto eu espero, eu trabalho para o reino. Enquanto eu espero, eu abençoo aqueles que já chegaram o dia. Enquanto eu espero, aleluia, eu continuo andando. Glória a Deus. Lembre-se de Ruth, fala muito ao meu coração. Ruth, olhe para cá, não fazia parte de um povo escolhido. Era um povo amaldiçoado. Mas ela ouviu falar desse Deus que transforma, que liberta, que sara e que coloca um cântico novo. Ela, quando ouviu falar desse Deus, chegou para Noemi e disse: de hoje acabou, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela não quis só o Deus que dá. É uma mensagem aqui. Ela disse: o seu povo é o meu povo. Olha para seu irmão do lado direito, do lado esquerdo. Diga: você faz parte do meu povo. De trás também, de trás também. Você faz parte do meu povo. Agora olha para cá. Ela chega no lugar do povo que ela quis para ela e vai catar migalhas. E vai cantar migalhas. Só que ela não sabia que esse Deus que é Pai, misericordioso, poderoso, soberano, estava preparando que no lugar que ela estava mendigando,
lugar que ela estava colhendo o que ficava para trás. O Deus Todo-Poderoso estava preparando para colocar na mão dela. Você é profeta aqui para alguém aqui. Deus está falando para alguém. O que eu estou fazendo hoje, você saberá amanhã. Mas passa pelo processo. Se está no processo de humilhação, passa. Porque lá de trás, aquilo que está sendo migalha para você hoje, aquilo que parece que é migalhas hoje, amanhã, abra as mãos, será seu. Recebe! Porque está havendo uma transição no ano de 2026. Deus está falando para alguém, vai haver uma transferência. Aleluia! Feche os olhos. Pai, obrigado por essa palavra poderosa. Eu declaro, Pai, que essa mensagem é sobre as nossas vidas e eu vou viver. Existe um cântico novo chegando para os nossos lábios. Obrigado, Pai, porque iremos viver coisas novas da parte do Senhor. Obrigado, Pai. Não importa, Senhor, como o ano de 2025 passou, o prognóstico, a palavra profética para o ano de 2026 é que será um ano difícil, mas nós vivemos na contramão deste mundo. Pode ser para lá, mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eu vou avançar, eu vou prosperar e ninguém vai me deter. Amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas. Glória a Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer aceitar esse Deus como Pai, Jesus como seu Senhor? Levante a mão. Ou talvez um dia você fez, mas quebrou a aliança, mas quer virar o ano declarando: só o Senhor é o meu Deus. Tem alguém aqui? Levanta a mão que eu quero orar por você. Não tem ninguém? Amém, já estamos concluindo. Alice? Alice, quem é Alice? Ah, tá certo. Venha, minha filha. Vamos orar por Alice, que vai fazer aniversário amanhã. E Ângela Ribeiro está internada. Pai, aqui é sua pequenina, Senhor, que irá completar mais uma primavera. Jabas, Maria, Alice e André, vem todo mundo. Glória. Ah, bom jogador de futebol, né? Nevou, não nevou aí? Tá nevando aí? Ô, glória. Cadê Maria? Ai, Maria Luz. Estenda as mãos para cá, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua filha, os teus filhos, que estará completando mais uma primavera. Pai, que as tuas boas mãos, Pai, estejam sobre eles, guardando, livrando, dando saúde, dando prosperidade. Meu Pai, que eles venham abrir o entendimento a cada dia, para que seja manifestada a tua glória na vida deles, que eles sejam um testemunho vivo, o quão grande é o amor do Senhor por eles, Pai. Eu profetizo muita paz, muita saúde nessa nova primavera e que o teu propósito venha, alcance a vida deles, em nome de Jesus. E a igreja? Parabéns para você nessa data querida, que Jesus te conceda muitos anos de vida. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus
seja individualmente com Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E antes do amém, diga: de noite tem mais. Hoje é o último domingo do ano. Não fique de fora, sabe por quê? A obra de Deus é completa. Então esse dia do Senhor é o último domingo. Senhor, eu abro mão de tudo, porque o último domingo eu tenho que dar totalmente ao Senhor. Então hoje de noite estaremos aqui com uma palavra poderosa. Não fique de fora.